Tem a bola colocada na área. Cano não dominou. Olha o giro! Gol! É Vasco! Ele toca com o braço esquerdo na bola e ela sobra para sair o gol do Vasco. O gol foi irregular, Júlio. Olha, PC, ele tá anulando, hein? Ele tá anulando. Com quem ele estava conversando nesse momento? Porque na Copa do Brasil, nessa fase, não tem... Bom, família, como vimos na abertura do vídeo de hoje, total interferência externa, mais uma vez o Vasco é prejudicado e fica por isso mesmo, ninguém sai de campo explicando nada. Acho até que essa comissão de arbitragem, né, a confederação de arbitragem deveria ter, por obrigação, uma coletiva pós-jogo para poder também o árbitro explicar suas decisões. O árbitro erra, fica por isso mesmo. Depois que o jogo acaba, se você entrar na justiça, não dá em nada. O Vasco fez isso no jogo contra o Inter e não vai acontecer absolutamente nada. Não vai ser anulada a partida, o Vasco não vai ser indenizado. O que acontece é o prejuízo. E ontem, por sorte, o Vasco não saiu de campo mais uma vez prejudicado e eliminado de uma nova competição, né? Como você viu na abertura do vídeo, interferência de todos os lados, né? O técnico Leandrão mostrando um celular que, segundo ele, estaria no modo avião, mas se está no modo avião, por que ele tira do bolso para mostrar para o quarto árbitro? O quarto árbitro, sabedor de que o técnico não poderia estar ali com o aparelho eletrônico, não expulsa o Leandrão, que devolve o celular para o bolso. E segundo o Leandrão, o celular nem dele é. Como é que ele coloca um celular no bolso que nem dele é? Seria da comissão técnica. São coisas que querem empurrar a goela abaixo para que o torcedor acredite que o futebol no Brasil é sério, transparente e que tem lisura. Uma pouca vergonha, né? A CBF deveria utilizar esse jogo do Vasco para criar um estudo de caso e punir os envolvidos. Porque se não tem VAR na competição, por que depois do gol dado, todo mundo já no meio campo para bater o centro de campo, 3 minutos e meio é usado para poder anular o jogo, anular o gol, aliás. O técnico Leandrão mostra o celular, depois disso o quarto árbitro repreende Leandrão, mas o árbitro coloca a mão no ouvido, né, e ali então resolve anular o gol do Vasco, né? O Vasco poderia ter saído eliminado desse jogo de ontem, né? Mais uma vez com interferência da arbitragem, interferência externa, inclusive. Uma coisa que eu queria colocar aqui é que também deveria ter uma regra, uma lei, para que a emissora que está transmitindo o jogo não se pronunciasse durante a análise da jogada, né? Acho que quando a emissora emite a opinião antes da definição em campo, cria essa circunstância de alguém que está fora passar um rádio, passar uma comunicação para pressionar o árbitro, porque o lance que está passando na televisão é um lance desfavorável, né? É um lance contrário àquilo que foi decidido em campo, né? Mostra que a TV interfere muito no que é decidido em campo. E o árbitro que estava analisando, o ex-árbitro que estava analisando na Rede Globo, fala veementemente durante vários minutos que o lance precisava ser anulado porque havia tido uma infração do Germancano e que deveria ser anulado o gol foi ilegal. Quando você que está do lado de fora, de repente um presidente, um dirigente do Boa Vista escuta isso e tem como se comunicar com a tua comissão técnica, há realmente uma pressão muito forte sobre os juízes que você vai ver que você errou na TV e todo mundo vai te pressionar. É assim que funciona, né? Então, a TV também só deveria se pronunciar sobre o evento após a conclusão da jogada, né? Mas a gente vai falar de outro assunto aqui, como prometido ontem, a gente vai falar sobre a coletiva do Marcelo Cabo, mais uma coletiva que, pô, eu não sei o que é pior, cara. Se é o futebol que o Vasco vem apresentando ou as coletivas que o Marcelo Cabo vem dando, né? Marcelo Cabo, mais uma vez, cita que o Vasco evoluiu, está feliz pelo que foi apresentado, que o Vasco criou oportunidades, que o Vasco entrou diversas vezes no último terço do campo. Hoje ele citou, por exemplo, que entrou 40 vezes no último terço,
Mas, Marcelo Cabo, o Vasco não tem sido um time efetivo. O Vasco entra no último terço, mas não sabe o que faz, erra o último passe, não consegue levantar a bola na área, não consegue finalizar em gol, e isso de nada vai servir. Tem sido utilizado como muleta para passar pano para esse elenco que toda vez que entra em campo, entra desconcentrado, parece estar fora de forma e não consegue envolver o adversário. Pelo contrário, deixa o adversário jogar e não consegue criar dificuldades para o adversário. Ontem, enfrentamos o poderoso Boa Vista, que está na Série D, que não jogava há mais de mês e que criou diversas oportunidades de gol. Melhor, nesse quesito do que o Vasco. O Boa Vista chegou a ser melhor nessa questão de criação de oportunidades de gol, mesmo o Vasco estando aí com o controle do jogo. Segundo o técnico Marcelo Cabo, o Vasco esteve com o controle de jogo. E perguntado aí pelos repórteres, na coletiva da Vasco TV, o Marcelo Cabo mais uma vez contraria aquilo que o repórter perguntou e que foi visto, por todos que assistiram ao jogo. Um Vasco que ainda não encaixou, um Vasco que tem dificuldade na criação, um Vasco que parece que não joga de forma intensa e que tem dificuldade diante dos adversários. O Marcelo Cabo mais uma vez contrariou tudo isso e parece que assiste um jogo diferente. Eu queria entender que tipo de jogo o Marcelo Cabo assiste, porque a gente precisa assistir esse Vasco que o Marcelo Cabo está assistindo para poder ficar, como ele, satisfeito pelo que o Vasco apresenta em campo. Vamos deixar você com as imagens aí da entrevista coletiva do Marcelo Cabo, que mais uma vez diz que o Vasco evoluiu, diz que o Vasco tem criado boas oportunidades, que o Vasco só não foi feliz no último terço porque não conseguiu finalizar como deveria em gol. Você concorda com isso? Se concorda, deixa nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Quero te pedir, se você é novo aqui no canal Sociedade Malta, está chegando e está gostando do nosso conteúdo, clica aí no joinha, isso nos ajuda também ao YouTube promover esse vídeo para mais amigos vascaínos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, você não paga nada por isso e ajuda o canal a bater as marcas que a gente tem aqui como objetivo, como por exemplo chegar à marca de 15 mil inscritos ainda nesse ano de 2021, tá? Se quer ajudar os projetos do canal, você pode clicar aqui no Seja Membro, se tornar membro sócio Malta e vir para a família de grupo de WhatsApp, para a gente ficar um pouco mais próximo, dialogar aí todo dia sobre o nosso clube de regatas do coração, nosso Vasco, nosso gigante da colina, beleza? Vou deixar o Pix do canal, caso você não tenha cartão de crédito ou não tenha o cartão da Google para fazer o seu plano de membros, está aqui o Pix do canal, se você quiser contribuir de alguma forma, com algum valor, beleza? Vamos ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais. O que está acontecendo? Por que o Vasco não consegue acelerar o jogo e jogar melhor? Obrigado, Cabo, abraço. Fred, é uma visão sua, eu tenho que respeitar. Eu acho que a gente teve um controle do jogo, eu acho que nós tivemos boas transições, boas articulações. Eu continuo batendo na tecla que a gente precisa melhorar a finalização, o acabamento final. Eu não concordo, uma equipe que ela consegue entrar 45 vezes no terço final do adversário, ela tem articulação, ela tem triangulação, ela tem bons cruzamentos, boa finalização, só precisa melhorar o acabamento no terço final. E a equipe foi intensa, a gente teve o controle do jogo a todo momento, e principalmente no segundo tempo. Eu concordo que no primeiro tempo a gente oscila um pouco, começamos o jogo muito bem, depois do gol a gente se desarticulou um pouco, no final do primeiro tempo, ali nos 10, 15 minutos, a gente volta a ter um bom volume de jogo, e no segundo tempo a gente foi absoluto. Eu acho que o Vanderlei fez uma ou duas defesas, teve uma ou duas finalizações do Boa Vista, o resto foi bola aérea. A gente teve o controle do jogo, a gente circulou bem a bola, a gente teve várias finalizações, 25 finalizações. Então, eu acho que um time que tem esses números de 25 finalizações, 45 entradas no último terço, a gente criou, a gente foi intenso, a gente jogou a maior parte do jogo no campo do Boa Vista. Eu ainda continuo falando que a gente precisa melhorar e ter mais tranquilidade no ato final do jogo.